Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. Nesse episódio a gente continua explorando o Morro da Providência e para isso a gente vai subir essa escadaria. Vamos lá? É importante lembrar que, como é uma das propostas do projeto, eu não filmo rosto de pessoas ou alguma coisa que possa identificar as pessoas que estão no local. Então, em alguns momentos vocês vão perceber que eu filmo o chão, filmo uma parede, filmo o céu, e o objetivo é esse, tá? É desviar de alguém que esteja vindo, de alguém que esteja parado, alguém que está no caminho. Subir essa escadaria requer um pouquinho de preparo físico, já que são 162 degraus distribuídos em 11 lances. Eu não encontrei informação sobre a data de construção dessa escadaria, mas a foto mais antiga dela que se tem conhecimento é de 1870. Enquanto eu subo, eu vejo umas pessoas sentadas em alguns degraus, tem outras em pé, em alguns pontos mais, digamos, discretos. E eu noto que elas me observam, mas eu não fixo olhar em ninguém e subo filmando os degraus enquanto imagino se os olhares são de curiosidade ou de desconfiança. Logo que acabarmos de subir, vocês vão ver a Casa Amarela, um centro cultural criado pelo francês JR e pelo brasileiro Maurício Ora. O objetivo do projeto Casa Amarela é levar arte, cultura e apoio social à comunidade, proporcionando assim desenvolvimento humano e territorial, além da valorização das memórias, culturas e tradições locais. Essa é a igreja Nossa Senhora da Penha. Na Casa Amarela, crianças, jovens e adultos encontram uma série de atividades que vão desde a alfabetização para adultos, a dança afro e aulas de violino. Hoje ela está fechada para uma espécie de reunião de planejamento. E quando estive aqui na vez anterior, tinha tanta gente que eu segui sem entrar. A Casa Amarela tem a pista de skate em frente à estação do teleférico, que eu mostrei rapidamente no vídeo anterior, pois estava cheio de crianças tendo aula de skate quando eu passei lá. Vocês vão ver que aqui é um local muito cheio de cores, casas com desenho nos muros, tudo muito cheio de vida. Agora vamos seguir até o mirante. Chegamos ao mirante da Providência. Ali a gente vê o relógio da Central do Brasil, aquele prédio alto aqui na frente, creme coral, é o Balança Mas Não Cai. Aqui embaixo na frente está o Sambódromo, lá ao fundo o Corcovado, o Cristo Redentor. Lá na frente o estádio do Maracanã.
E aqui a vista é muito impressionante. Vocês se situaram sobre onde nós estamos? Sabe aquela pedreira que nós vemos lá debaixo da Avenida Presidente Vargas? De perto do edifício Balança Mas Não Cai? Essa da foto que eu tirei de lá de baixo? Pois é, a gente está lá em cima, bem na beirinha do penhasco, na beirinha da pedreira. Vamos seguir agora até o oratório, uma pequena capela que tem mais para o topo. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 1828. Messiânico, passou a vagar pelo sertão nordestino movido pela vergonha e pelo desejo de vingança após sua esposa ter fugido com um militar e nas suas peregrinações construía e reformava igrejas, capelas e mesmo cemitérios, ao mesmo tempo em que proferia profecias e dava conselhos, razão que o levou a ficar conhecido como Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro angariou uma multidão de seguidores e se instalou numa fazenda chamada Monte Belo, onde criou o Arraial de Canudos, na Bahia. Lá ocorreu a Guerra de Canudos, cujo motivo é objeto de discussões históricas e a versão mais conhecida é a descrita pelo escritor Euclides da Cunha em seu livro Os Sertões. A questão é que o exército oficial brasileiro sofreu 3 derrotas entre novembro de 1896 e fevereiro de 1897. Em setembro de 1897, Antônio Conselheiro foi encontrado morto por causas desconhecidas e foi decapitado pelo exército. Sua cabeça foi enviada para uma universidade na Bahia, onde foi conservada até que um incêndio consumiu totalmente. Somente na quarta expedição, em outubro de 1897, que o exército finalmente derrotou as tropas de Conselheiro, decapitando todos os combatentes no que foi considerado um dos maiores massacres do exército brasileiro, com cerca de 25 mil mortos. Parte do que Euclides da Cunha relata no livro Os Sertões foi objeto do que ele pôde acompanhar tendo ido para a Bahia, para Canudos, nesse quarto confronto. Aqui em frente fica o oratório do Morro da Providência. Vou levar ali para vocês verem como ele é por dentro. Agora nós vamos começar a descer, mas pelo outro lado. Vocês vão ver os bequinhos e as casas. Voltando a falar sobre Canudos,
Os soldados do Exército Brasileiro retornaram ao Rio e descobriram que o governo não cumpriria sua promessa de que receberiam uma casa pela atuação em Canudos. Eles sequer tinham onde morar. Então, como solução para a falta de moradia e visando se instalar o mais próximo possível da sede administrativa do governo, tendo maiores chances de trabalho, construíram casebres na encosta do que hoje é o Morro da Providência. E assim nascia a primeira favela do Rio de Janeiro, ou mesmo do Brasil. A ocupação do local havia começado em 1883, quando o prefeito Barata Ribeiro iniciou a demolição de casarões conhecidos como Cabeça de Porco e cortiços, com o objetivo de limpar a cidade. Isso obrigou que a população despejada, que na sua maioria era de ex-escravizados, migrasse para o que era conhecido como Livramento, criando assentamentos. Com a chegada dos soldados que lutaram em Canudos, o local foi rebatizado como Morro da Favela, nome trazido pelos soldados em referência ao Morro da Favela existente na região de Canudos e que recebera esse nome devido a uma planta rasteira, uma espécie de arbusto que havia no sertão da Bahia, mas que nunca existiu no Morro da Providência, aqui no Rio. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui no Morro da Providência, de forma positiva, é a quantidade de pinturas nos muros, nas paredes, muito colorido, muita vida, muita arte, um astral muito legal, muito positivo. A descida é um pouco mais tensa, principalmente mais lá para baixo. Mas vamos lá. Se você está gostando, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, convidar amigos e parentes que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. Esse projeto surgiu a partir de algumas percepções que eu tive ao longo das minhas caminhadas pela cidade, e uma delas, em especial, na escadaria Selarón, quando eu me dei conta de que pessoas com alguma limitação ou impossibilidade de locomoção acabavam excluídas do acesso a alguns pontos da cidade. E eu trago, comentando nos primeiros vídeos, a proposta de que as pessoas possam conhecer esses pontos a partir do meu olhar, seguindo os meus passos e vendo detalhes e informações que eu acho relevantes, mas que a maioria das pessoas sequer notam, sequer sabem. E nesse sentido, eu percebo que aqui é um desses casos. As pessoas com uma certa limitação de locomoção não teriam como estar aqui fazendo esse tipo de caminhada, esse tipo de acesso. Eu acho muito gratificante poder permitir que essas pessoas, através desse projeto, vejam como é isso aqui, o que o Rio de Janeiro tem além do que as fotografias e os vídeos tão recorrentes, tão superficiais mostram.
vocês vão perceber que a partir daqui a filmagem começa a tremer um pouco, porque eu já tinha percebido uma movimentação um pouco maior e acabaram de me sinalizar que aqui para frente tem uma aglomeração. Então eu guardei o estabilizador, o gimbal, e estou descendo com o celular na mão, que chama menos atenção e que é mais fácil de manusear. A cada beco, a cada curva que eu faço, a cada beco que eu filmo, eu sempre dou uma olhada antes para evitar esse tipo de surpresa. Já estamos chegando ao nosso destino final nesse episódio, que é a estação do teleférico, onde já estivemos no episódio anterior, mas que eu vou mostrar de novo, principalmente pelo entardecer e pelo anoitecer. Com essa imagem eu agradeço a Nossa Senhora e ao Menino Jesus que até aqui nos acompanharam, nos cuidaram, nos protegeram. Agora é só curtir um pouquinho desse visual. Terminamos esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo. Vamos juntos!